Senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Tech Talk Bentley Systems. O tema de hoje é Importando bibliotecas RFA no AecoSym Building Designer, sua solução BIM para modelagem de edificações. O meu nome é Rodolfo Guilherme, eu sou arquiteto e engenheiro de aplicações na Bentley Systems Brasil. Hoje teremos uma visão geral sobre o AecoSym Building Designer e tópicos, importando bibliotecas RFA no ambiente EcoSym, mantendo as informações nativas dos elementos, parâmetros geométricos e informações, e a utilização dessa biblioteca RFA em um modelo do AecoSym Building Designer. O AecoSym Building Designer é uma solução BIM que abrange as especialidades de arquitetura, estruturas, ar-condicionado, hidráulica e elétrica. Para cada uma dessas especialidades, o software possui ferramentas específicas para modelagem em projetos BIM, como paredes e janelas, portas, estruturas de aço, madeira, concreto, ar-condicionado, equipamentos elétricos, eletrodutos, dutos de ar-condicionado e equipamentos de hidráulica. O EcoSym Building Designer permite ao usuário modelar, simular e documentar qualquer tipo de modelo BIM. Podemos fazer projetos de aeroportos, projetos residenciais, comerciais, infraestrutura, mineração, manufatura, indústrias e naval. Ou seja, esta solução permite ao usuário modelar qualquer tipo de edificação para qualquer ambiente construído da nossa infraestrutura. Disponível em apenas um produto, com uma instalação e com uma licença apenas. Com essa solução BIM, o usuário pode projetar durante todas as especialidades do projeto, para todo o ciclo de vida de um modelo BIM, inclusive com projetos 2D através da plataforma MicroStation, incluída dentro dessa aplicação. O EcoSym Building Designer preza muito questões de interoperabilidade, e por isso nós temos diversos formatos de arquivos, como SketchUp, DWG, IFC, formatos como iModel Bentley, formatos, modo de exportações para uma planilha COBie, exportação direta para PDFs 2D e 3D com informações. Alguns formatos suportados pelo EcoSym vão desde o nosso DGN nativo, passando por o DWG, abrindo e salvando diretamente, arquivos do 3D Studio, SketchUp, Object, DXF e IFC, importando e exportando para PDF, LandXML, para Solid, JT, GBXML, exportando para PDFs 3D, exportando arquivos para Google Earth, U3D, Collada e AVI, e plugins para exportação de iModel através do Revit, além de nossa integração direta com bibliotecas RFA. E no tema de hoje, utilizaremos bibliotecas RFA para compor o nosso projeto, o nosso modelo BIM, dentro do AecoSym Building Designer. Alguns sites que você pode estar utilizando para fazer downloads de bibliotecas RFA, de modo a importar diretamente dentro do modelo. Iniciando o nosso processo de importação de arquivos RFA dentro do EcoSym. No EcoSym temos duas formas de importar arquivos RFA. Uma é importando apenas a célula RFA, ou seja, apenas geometria, e outro modo seria através do RFA Interpreter Wizard, onde podemos importar não somente geometria, como também todas as propriedades e especificações técnicas dentro de uma família Revit. E para isso, iremos utilizar agora a ferramenta nativamente para trabalhar. Aqui nós temos um modelo de uma estação de metrô toda modelada com diversas ferramentas no EcoSym.
Nós temos aqui modelos de arquitetura desenvolvidos no EcoSim, modelos de estruturas feitos em outras ferramentas e referenciadas via IFC, modelos de ar-condicionado, toda a parte do sistema viário e trilhos também modelados em outras ferramentas. Dentro do EcoSim é possível verificar que na nossa interface temos acessos à modelagem de arquitetura, estrutura, ar-condicionado, hidráulica e elétrica. E utilizando aqui um ponto de arquitetura, além de ferramentas específicas para modelagem, temos a nossa primeira opção de importar apenas a geometria de um formato RFA. Para isso, iremos observar dentro desse projeto. Estamos numa visão interna à estação de metrô e utilizaremos aqui o nosso primeiro exercício, importando um arquivo RFA, apenas como célula. Basta selecionar o arquivo que se deseja, abrir e aplicar essa biblioteca dentro do modelo. Observe que nessa primeira opção apenas estamos importando geometria, então esse elemento tem apenas informações geométricas e eu posso estar utilizando e importando ele como para fazer uma composição de mobiliários, por exemplo, para uma renderização 3D. Em nossa segunda opção, utilizaremos a opção do RFA Wizard, onde eu consigo trazer e mapear todas as informações necessárias para uma biblioteca RFA. Utilizaremos então uma outra base de dados, onde permite que ao usuário escolher a biblioteca a ser referenciada. Nesse caso, nós podemos adicionar diversos arquivos ou pastas com conteúdos específicos RFA. Lembrando que esse interpretador de RFA permite ao usuário importar bibliotecas desenvolvidas desde o formato Revit 2009 até o formato Revit 2017. Vou adicionar os arquivos e, nesse caso, eu posso escolher um ou diversos arquivos de uma só vez. E vou pedir para importar esses arquivos. O próximo passo será mapear as categorias RFA. O Wizard vai ler e validar essas bibliotecas que estão sendo importadas para que nós agora possamos escolher os elementos a serem catalogados e a serem utilizados dentro da ferramenta. Nesse caso, temos aqui todos os elementos já catalogados. Observem que o próprio Wizard já consegue identificar alguns elementos, como por exemplo essa janela, ele já o define, Windows Architectural. Ele já coloca em uma categoria de janela, né? Eu posso escolher agora, nesse instante, os elementos a serem utilizados e eu preciso, nesse caso, catalogar um que não foi definido. Para isso, nós podemos escolher entre as disciplinas de ar-condicionado, hidráulica e arquitetura. Nesse caso, é um equipamento mecânico, ar handling, e vou colocar ele como ar-condicionado. Isso tudo, no futuro, irá definir aonde essa biblioteca irá surgir, onde eu posso acessar essa biblioteca para inserir esse elemento ao modelo. Vou aplicar uma nova etapa e agora, uma parte muito interessante. Aqui eu consigo selecionar os elementos dentro de uma família. Observem que o elemento porta tem várias diferenças, ou seja, ele tem vários elementos dentro de uma mesma família. Eu posso escolher todos ou apenas um. E aqui eu posso escolher com relação a questões de tamanhos. Poderia ser através de cores, depende como o usuário criou essa biblioteca dentro do ambiente do Revit. Nesse caso, selecionarei todos os elementos. Nessa etapa, nós podemos fazer uma configuração de partes e famílias para as informações contidas na biblioteca Revit. Dentro do EcoSim Building Designers, famílias e partes significam elementos de representação gráfica, 2D e 3D. Como esse elemento irá aparecer, por exemplo, no modelo 3D, de forma representativa de suas linhas, ou em uma extração 2D.
Nesse caso, a maioria dos elementos já foram mapeadas de forma automática. As que não foram, eu poderia escolher aqui dentre as configurações que mais me interessam, assim como usar ou não o RFA, ou seja, usar materiais contidos na biblioteca. Nesse caso, eu poderia escolher ou adicionar novos materiais após a modelagem ou utilizar o que vem direto do Revit. É o que eu vou fazer. Vou utilizar os elementos e materiais contidos na biblioteca do Revit. E Next. Esta penúltima etapa, eu poderia fazer um depara com relação aos parâmetros. Observem que todos os parâmetros contidos na biblioteca RFA são listados aqui. E eu posso ou não utilizar os mesmos parâmetros no meu AECOSYM. Por exemplo, cost, se eu tivesse uma propriedade de custo, no caso escrito em português, ou um outro elemento, eu poderia fazer um depara e trocar aqui a relação entre essa propriedade. A maioria aqui já foi mapeada automaticamente, os que não foram, eu poderia vir aqui, por exemplo, Thermal Resistance, eu poderia vir aqui encontrar um equivalente para fazer essa troca. Ou poderia manter sem ter essa propriedade mapeada. E vou, por fim, criar o catálogo. Nesse momento, o AecoSym está transformando a biblioteca RFA em uma biblioteca AecoSym. E aqui eles listam os lugares aonde foram armazenados, assim como os elementos que foram ou não criados no caso de algum problema de incompatibilidade. Irei finalizar e agora esse elemento estará dentro do AecoSym. O que é interessante, esse elemento, utilizando o RFA Wizard, os elementos de hidráulica terão os pontos de conexões mantidos, os elementos portas e janelas permitirão ao usuário, ao inserir uma parede, que este forneça uma abertura. Verifiquemos então aonde estão esses elementos. No caso dos elementos de arquitetura, portas e janelas, eles estarão vinculados à sua ferramenta de inserção, ou seja, janelas e portas terão como Place Window ou Place Door, e mobiliários em Place User Defined, como por exemplo objetos de decoração, mobiliários, né, vasos, sofás, cadeiras. Os elementos de hidráulica e ar-condicionado estarão nos seus respectivos, as suas respectivas especialidades como equipamentos Place User Defined. Agora, voltando ao nosso objeto de projeto, procuraremos então uma janela para inserção. Nesse caso, o objeto embutido aparecerá para que nós possamos utilizá-lo. E aqui está a nossa janela Kuka Poly, a qual aparece no modelo. Observem que todas as propriedades estão mantidas, todas as propriedades que foram definidas pelo usuário no Revit se mantêm. E como teste, nós podemos utilizar ela dentro do projeto. Vamos selecionar uma parede dentro do projeto. Agora, essa parede terá a oportunidade de ter uma janela, então, que foi desenvolvida no próprio Revit. Então, aqui está todas as informações respectivas dessa janela estão aqui disponíveis para que possamos usar. O mesmo no caso da porta. Lembrem que a porta tinha várias opções dentro da família. Então, verificaremos aqui, todas as portas estão aqui disponíveis para que possamos utilizar. Que eu possa adicionar essa porta dentro do projeto para que eu tenha então uma porta aqui feita no Revit adicionada ao meu projeto. O mesmo se passa
com elementos de ar-condicionado e hidráulica. Então, voltaremos aqui até um elemento de ar-condicionado, equipamentos de ar-condicionado, e aqui tenho, deste modo, os elementos RFA. E aqui está os meus elementos, os que foram importados, tem uma pia e tem um tanque, que podemos aqui listar as opções, caso essas existam. Vou inserir esse tanque com todas as propriedades que existe dentro do meu projeto. O que é interessante e que aqui já aparece para a gente é que todas as propriedades com relação a conexões estão todas aqui disponíveis para serem utilizadas. Ou seja, caso haja necessidade de inserir um tubo, um duto, este terá o ponto de conexão ativado para que possamos então ter essa modelagem. Todos esses elementos estarão listados também em nossos quantitativos. Então, eu tenho aqui os quantitativos, acesso aos quantitativos de projeto, em HVAC, equipamentos, eu vou ter então os dutos de mecânica listado aqui. Vejam que é esse elemento. Eu posso fazer uma exportação desse modo diretamente para o Excel, para que eu tenha então o elemento preparado e utilizado dentro do modelo a EcoSim. Com relação à importação de objetos, este foi o Tech Talk Bentley Systems sobre importação de objetos RFA dentro do ambiente do EcoSim. Muito obrigado. Caso tenham dúvidas ou questões, por favor, envie um e-mail para rodolfo.guilherme@bentley.com.